frutifica hoje pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Muito bem, meus amados. Que Deus, então, continue nos abençoando para que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, fazendo a sua obra. O alvo da missão, da obra missionária, é exatamente proclamar o plano de salvação para toda a humanidade. Glória a Deus. O próprio Deus deu exemplo disto. Isto aqui é o resultado produzido, isso que vemos em Apocalipse, por exemplo, a salvação, multidão de pessoas, seres cantando, louvando a Deus por conta do plano de redenção, é o resultado da obra do Calvário, a obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo, é o propósito da grande comissão. Aleluia. Ainda dentro desse tópico 1, nós temos um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, que a gente tem estudado durante vários momentos nesse trimestre, meus amados, nós encontramos os termos fazer discípulo de todas as nações, e Marcos também 16, que todo mundo, todas as criaturas e etc. Então, para falar dessa globalidade, né, do plano de salvação, a universalidade, não universalismo, que é outra coisa. Tá? O universalismo ensina que todos finalmente serão salvos, e não é bem assim, você sabe, né? É preciso aceitar a Cristo como Salvador. E para aceitar a Jesus como Salvador, o pecador precisa ouvir que existe um Salvador, que existe um plano de redenção elaborado por Deus. Paulo argumenta lá em Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, né? Como está escrito, foram formosos os pés dos que anunciam coisas boas, notícias boas. Ele faz uma citação lá do livro de Isaías também. Glória a Deus. Bom, nesse aspecto, pregar o evangelho a todos os povos que vai resultar naturalmente em conversões, porque aprove a Deus, diz lá Paulo aos Coríntios também, salvar o pecador pela loucura da pregação. Há uma proposta de pregação. Então, o propósito de missões é levar o evangelho via pregação ou via vidas vividas. Aleluia. Como testemunhas fiéis do que Deus fez na vida. É bom lembrar que quando, por exemplo, Barnabé chegou em Antioquia, uma igreja recém-fundada por crentes comuns, como dissemos, a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. Como que a gente vê a graça de Deus? Vê na vida transformada de alguém, ou nas vidas que são transformadas. Quando se prega o evangelho, quando se ensina a realidade da palavra de Deus, pessoas encontram libertações e então são verdadeiramente salvas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Aleluia. Para encontrarem a salvação, porque aprove a Deus salvar o pecador pela loucura da pregação. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, por exemplo, 1:21, se não falha a memória, tá? Glória a Deus. Obra missionária. Então Paulo tinha esse compromisso muito forte sobre si, dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Sentia-se devedor, como dissemos quando escreveu aos Romanos 1:14. Diante dessa assertiva de Paulo, né, amados, o exemplo dele, nosso dever básico é de proclamar o evangelho. Paulo vai dizer também em Atos, capítulo 20 e versículo 24, que não tinha a sua vida preciosa para si mesmo, contanto que cumprisse esse propósito, ou seja, essa missão dada por Deus de forma específica, especial e efetiva para com a vida dele. Glória a Deus. O segundo tópico da lição fala sobre pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? É uma pergunta que se faz na lição, no comentário da lição. Você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução da obra, ou seja, com a evangelização? Esse será o tema da próxima lição, lição 14, baseada em Mateus 24:14. Nós comentaremos um pouco mais sobre essa questão, que às vezes é mal entendida também. Bom, à luz dessa grande urgência evangélica, e por que é urgente pregar o evangelho? Eu tenho falado sobre 3 grandes motivos dessa urgência. Primeiro, porque a vida humana é incerta, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã de nossas vidas e na vida de ninguém. Ninguém pode. Podemos até ter alguns prognósticos aproximados, mas exatamente ninguém sabe o que vai suceder.
Tiago 4, 13 a 16 fala dessa brevidade da vida, comparada por Tiago como uma neblina que logo, ou um sereno, que logo dissipa com o aquecer do sol, ou ainda Provérbios 27, 1, onde o proverbista diz, né, não presumais do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a brevidade da vida, porque a vida é incerta. Estar perdido significa estar perdido hoje e perdido mesmo. Então esse é o fator tempo aqui, né? A vida é breve. Pessoas há que têm uma única oportunidade na vida e aproveitam, como foi o ladrão, o caso daquele ladrão que estava numa das cruzes ao lado de Jesus no Calvário. Ele aproveitou a única oportunidade que viu Jesus, esteve perto da vida e aceitou e se converteu, ou seja, pelo menos falou com Jesus, arrependido de seus atos em últimos momentos de sua vida. Por outro lado, seu companheiro, noutra cruz, desprezou, meneou a cabeça, enfim, né? Desprezou, fez chacota a respeito da situação e certamente não encontrou a salvação. Então, a vida realmente é incerta. Ninguém poderá por si mesmo ser salvo ou se salvar. Aleluia. Lá no Salmo 49 está escrito que nenhum irmão pode redimir o seu irmão, porque a redenção de uma alma é caríssima. E em Atos 4:12 está escrito que não há salvação em nenhum outro a não ser no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Uma outra razão porque é urgente fazer missão é porque o Espírito Santo pode deixar de apelar. Já citamos que Jesus disse, o Espírito Santo quando vier convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E lá em Gênesis 6:3 Deus disse, o meu Espírito não agirá para sempre no homem porque este é carnal e os seus dias estão determinados, serão 120 anos. Era aquela raça pré-diluviana que foi depois engolida pelas águas do dilúvio, porque não se arrependeram, não mudaram as suas vidas. Hoje também as pessoas estão motejando, né? Estão brincando com as questões espirituais. Então, amados, o Espírito que hoje convence do pecado, da justiça e do juízo, poderá deixar de apelar quando então sobe com a igreja, né? Ou seja, vai cessar a sua obra intercessora. Deus é longânimo, mas chegará o dia quando isto cessará, tá? E um terceiro motivo é porque Cristo voltará em breve. Aqui, mais uma vez, temos aqui o fator tempo. Venho em breve, diz Apocalipse capítulo 22 e o versículo 12. Sua vinda marcará o fim da dispensação da graça. Aleluia. Vem buscar os que são salvos, os que foram alcançados pela salvação. Certo? Então a lição termina, meus amados, falando de pregar o evangelho, uma responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição para cumprir com este propósito, com este compromisso? Já citamos o apóstolo Paulo em Atos 20, 24, dizendo, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra o compromisso, o ministério que recebi do Senhor. Aleluia. Por isso ele tinha sobre si este peso grandioso de dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Foi chamado especificamente para fazer isto, lendo as parábolas que encontramos em Mateus 24, 45 a 51, 25 também, nós vamos encontrar esta responsabilidade da vigilância, mas também de fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus enquanto estamos deste lado de cá da eternidade. Deus te dê graça, nos dê graça a todos nós, Igreja do Senhor, para que saibamos realmente, no mínimo, sermos testemunhas. Isto é nosso compromisso também. Não temos, muitos de nós, chamada para pregar ou para abordar as pessoas de uma forma mais incisiva, mas para ser testemunhas, todos nós fomos chamados, tá? Pois me é imposta esta obrigação. É claro, repito, esse é um exemplo de Paulo, mas o princípio aqui é de uma responsabilidade. Isto significa algo constrangindo-se, ou seja, firmemente impulsionado pelo Espírito Santo. Impor alguma coisa significa realmente isso, ser impulsionado pelo Espírito Santo, é o que significa aqui. E para Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz, sentimos-nos constrangidos pelo amor. Amor do quê? Amor de Deus por nossa vida, pelo muito que nos fez, então precisamos fazer alguma coisa. Ele diz lá, um morreu por todos, logo todos devem morrer por ele também. Aleluia, dando a sua vida. Que Deus, então, amados, em sua infinita graça, nos dê mais e mais do seu poder e da sabedoria do céu para cumprirmos com este propósito de missões, que é, repetindo, propagar o plano de salvação para todas as criaturas em todos os lugares.
Amém, né? Aleluia! Deus te abençoe grandemente. Se foi útil a você este pequeno vídeo, compartilhe com alguém, ore por nós e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.